Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas de forma bem sucinta eu vou tratar de um assunto de muita importância. É a modificação legislativa no crime de injúria e também na lei do crime que trata do racismo. Antes de janeiro de 2023, o Código Penal trazia no seu bojo, em especial no artigo 140, parágrafo 3º, ele trazia 7 modalidades de injúria qualificada, sendo elas o preconceito em razão da cor, da raça, da etnia, da religião, da origem, que é a procedência nacional, em razão da condição de pessoa idosa e também da condição de pessoa com deficiência. Isso era o que estava antes no Código Penal. Agora, com a mudança legislativa, o legislador tratou de migrar algumas dessas injúrias qualificadas para a lei de racismo. Então, foram 4 modalidades que foram migradas para essa lei especial, mas permaneceram no Código Penal três modalidades de injúria qualificada que ainda persistem e que estão no Código Penal brasileiro. São elas: a injúria qualificada em razão da idade, ou seja, da pessoa idosa, em razão da deficiência da vítima, em razão da religião da vítima. Isso está previsto expressamente no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Persiste, não mudou com relação a isso. Ou seja, 3 modalidades de injúria qualificada ainda estão no Código Penal brasileiro. Lembrando aqui que a injúria no Brasil, no Código Penal, ela é tipificada na sua forma simples e na sua forma qualificada. Na forma simples está prevista no artigo 140 caput e a injúria qualificada está prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo, do artigo 140. As espécies de injúria qualificada previstas no Código Penal ganhou agora a seguinte redação. Vale aqui apenas ler rapidamente. Olha o que diz o artigo 140, atual, já com a modificação. Artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião, à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aí você me pergunta para onde foram migradas as demais formas de injúria qualificada. Elas foram transportadas para a lei de racismo e outras leis penais extravagantes. Agora nós temos que observar o seguinte cenário, isso é muito importante. Se se tratar de preconceito consistente em mera ofensa, vai ter um tratamento, uma tipificação. Se houver um comportamento ofensor com emprego de segregação, ou seja, de impedimento, de uso de violência, de obstáculo, aí nós teremos outra forma, outra tipificação. Então eu vou citar aqui como exemplo, vou trazer 2 exemplos para que você tenha uma noção de como ficou. Se eu ofendo alguém dizendo, você é um negro desorganizado, eu digo isso para determinada pessoa. A consequência vai ser uma. Ele vai responder, eu vou responder por racismo, por ofensa à cor. Está na lei do racismo. Agora, se eu falo para a vítima, aqui você não trabalha porque você é negro e todo negro é desorganizado, aí a consequência é mais grave, porque houve aí não um ato de mera ofensa. Eu não somente ofendi essa vítima. Nesse caso, eu segreguei essa pessoa, eu obstacularizei, eu impedi a entrada dela na admissão desse trabalho. Isso pode acontecer em várias situações, em entradas em supermercados, estabelecimentos comerciais, ou talvez quando a pessoa vai à procura de algum trabalho e ela é segregada, obstacularizada, de exercer, de entrar nesse trabalho, de começar a trabalhar em razão da sua cor. Então são 2 exemplos aqui, tristes, eu digo isso, triste, mas que serve bem para elucidar
o caso concreto. Agora, temos aqui uma tabela que vai facilitar bastante para os intérpretes dessa lei. Olha só, quando se tratar de preconceito envolvendo raça, cor, etnia e também procedência nacional, se for por ato de mera ofensa, vai se aplicar a lei do racismo, em especial o artigo 2º desta lei. Agora, se nessas mesmas situações, né, no caso de preconceito envolvendo raça, cor, etnia e procedência nacional, se o ofensor utiliza ato de segregação, de obstrução, ele vai responder pelo artigo 3º, pelo artigo 20, pelo artigo 14. Então, o cenário muda completamente, porque a segregação ela é muito mais grave do que a mera ofensa. Vai haver essa mudança aí. Quando houver segregação, ele é punido com mais veemência, com uma pena muito maior. E pode aí caracterizar aí um concurso material de crimes. Ele pode praticar vários crimes a partir de várias condutas. Aqui vale ressaltar algumas observações importantes. Por exemplo, quando envolve o preconceito religioso e quando envolve o idoso e quando envolve o deficiente, se for ato de mera ofensa, ele vai responder pela injúria qualificada, prevista no Código Penal, no seu parágrafo 3º. Então está lá expresso, como já dito, está lá expresso no Código Penal, estas 3 modalidades de injúria qualificada. Agora, se for ato de segregação, que é um ato mais grave, aí vai variar de acordo com cada conduta praticada pelo agente. Se envolve preconceito religioso, ele vai responder pela lei do racismo, mesmo sendo ato segregatório. Mas veja que os artigos são artigos que apontam para uma pena mais alta. Se for um preconceito contra o idoso, valendo-se da segregação, ele vai responder não pela lei do racismo, mas vai responder pelo Estatuto do Idoso, porque é uma lei especial, uma lei própria feita para proteger o idoso. Se se tratar de preconceito envolvendo pessoa com deficiência, o que vai tutelar esse direito? Vai ser tipificada essa conduta não na lei do racismo, mas na lei dos portadores de necessidade especial, prevista expressamente no artigo 68 dessa lei. Com relação ao preconceito envolvendo portador do vírus HIV, da AIDS, nesse caso, se for ato de mera ofensa, ele vai responder, o agente criminoso vai responder pela injúria simples e não pela injúria qualificada, porque não está contido no Código Penal, no parágrafo 3º do artigo 140, essa modalidade de injúria qualificada. No caso de segregação, ele não vai responder pela lei de racismo e também não será injúria qualificada. Ele vai responder pela injúria simples, que tem uma pena muito menor. Então, assim fica o cenário, né, segundo a interpretação de parte dos doutrinadores, em especial e notoriamente do professor Rogério Sanches. Vale ressaltar aqui que o racismo é imprescritível e que também ele é insuscetível de liberdade provisória com fiança, ou seja, ele é um crime inafiançável. O que eu deixo aqui ressaltado, é de grande importância dizer isso, é dizer a todos que nem todo crime de injúria ele foi migrado para a lei de racismo. Nem todo, foram apenas 4. Os demais permanecem ainda no Código Penal Brasileiro, em especial nesse artigo 140, parágrafo 3º. Então, tem que deixar isso muito claro. Não comungo da ideia dessa interpretação de que o crime de injúria, de forma genérica, agora é tratada pelo crime de racismo. Não. São apenas algumas condutas. E
sobejando aí no Código Penal a injúria qualificada com relação à idade, ao preconceito religioso e ao preconceito contra a pessoa com deficiência. Bom, eu espero que você tenha entendido, compreendido esse assunto, mesmo que de forma superficial. Me coloco à disposição para responder eventuais dúvidas remanescentes acerca desse assunto. O meu telefone é 62-985-89-1235, WhatsApp, e peço a você que compartilhe essa informação. Eu vejo que parte da sociedade, grande maioria da sociedade, ainda não se atentou para essa mudança normativa. Uma mudança normativa que vem favorecer a sociedade como um todo. Porque não tem sentido, em pleno século XXII, nós termos ainda essa conduta tão espúria, essa conduta tão triste, né? Que é o racismo. Então eu deixo para você um forte abraço e até a próxima.